Graça e paz. Graça e paz. Bom dia a todos. Bom domingo. Bom domingo. Nós somos a Igreja Metodista em Vila Esther. Nosso templo fica localizado na Rua Alfredo da Rocha Viana, número 159, em São José dos Campos. Nossos cultos são domingo nós temos a escola dominical de manhã, que é essa que está no momento online, e temos o culto à noite às 18 horas. Sim. E temos também presencial à noite. E temos também presencial a nossa reunião de oração toda quinta-feira às 7 da noite. Exclusivamente presencial. Também, exatamente. Bom, este é o pastor Alessandro. E esta é a pastora Valéria. E hoje nós temos mais uma escola dominical. Falamos hoje sobre maturidade. É o nosso tema do trimestre. É o tema do trimestre, exatamente. Compromisso com a verdade. Bom, vamos começar orando? Você ora, Valéria? Obrigada, Senhor, pelo tempo que a gente pode ter para ouvir a Tua palavra e estudá-la. Ajuda-nos a compreender a Tua verdade, a ter compromisso com ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como a gente aqui não vai ter compromisso com a verdade, sem contar que esse estudo ele é baseado na nossa revista de escola dominical, né? Exatamente. Então a gente não é de nossa autoria. Sim, um dos pontos importantes é dar crédito no lugar para onde a gente baseia o estudo que nós estamos fazendo, certo? Essa é uma das lições que temos nessa revista. Bom, aí a gente continua aqui, falamos sobre a importância da maturidade. Será que realmente é importante? Acho que essa altura é uma pergunta meio repetitiva. Responda aqui, sim. Sim. Agora a pergunta, mas o que é o compromisso com a verdade? É que é o ponto. Sim, exatamente. O que é, até onde vai, como que é essa questão? Em tempos em que palavras como pós-verdade e fake news se tornam as mais comuns. Em tempos em que o compromisso com as narrativas parecem mais importantes que o compromisso com a verdade. Né? Olha só, esse texto aqui, a gente já selecionou um pequeno texto bíblico que é baseado lá em João, capítulo 18, versículos 37 a 38. Aqui não temos o texto inteiro desta citação, mas a gente menciona aqui uma fala de Jesus e uma resposta que Pôncio Pilatos dá para Jesus. O que Jesus fala? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aí Pôncio Pilatos, que era um político, ele faz uma pergunta típica de um político. O que é a verdade? Né? Não. A pergunta que ecoa por quase 2 milênios. Sim, exatamente. Mas a resposta estava lá, na frente dele, não é? Exatamente. É interessante a gente pensar nesse texto, porque quando a gente vê muitas coisas que acontecem ao nosso redor, geralmente boa parte delas parte exatamente da relativização do que é verdade. Aí a gente começa a dizer, não existe uma verdade, existem várias verdades, né? Cada um tem a sua verdade. E é o que o Pôncio Pilatos fala aqui. Ele tem uma narrativa enquanto político, que é a narrativa que ele defende, e para ele, aí ele toma aquilo como a verdade para ele, mas o que ele basicamente diz, olha, eu estou na minha verdade, na minha posição, você está na tua verdade, na tua posição. Como se existisse isso. Como se isso fosse possível. Mas aí o que mais que a gente aprende? O próprio Jesus, em João 14,6, o que ele fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então. Ou seja, Jesus já havia sinalizado, antes mesmo de chegar a Pilatos, sobre o que, mais ainda, quem era a verdade. A verdade é uma pessoa. Esse é um ponto essencial que a gente vai tocar várias vezes nesse nosso estudo de hoje. Porque, para nós cristãos, quando Jesus fala que ele é a verdade, então a verdade é uma pessoa. E não pode haver compromisso com Jesus sem que exista compromisso com a verdade. Né? Uhum. Vamos ler agora esse texto
que é o texto que está lá em Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Outro assim, ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus mandamentos ao Senhor. Teus juramentos. Os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Pois é, né? É o que Jesus fala aqui. Ele fala... a gente vai comentar um pouquinho sobre esse texto. Vamos ver aqui. Quando fala de procedência maligna, a palavra em grego é essa. Poneroi, né? Sim. Que tem um significado de vicioso, de doente. Tem significado, que foi traduzido como procedência maligna. E maligno também é um significado de poneroi. E aí a gente pensa nisso. Para começar, Jesus menciona os juramentos, né? Tão comuns, né? Quem nunca ouviu Sim. Juro por Deus, juro pela mãe, juro, juro, juro. Tantos juramentos Sim. que a gente ouve. E haveria algum problema em si com o juramento? Talvez não necessariamente. Mas o que Jesus vai falando aqui? O que está em jogo é a questão da verdade. Né? O que está em jogo é a questão da verdade. Seria o juramento um tipo de compromisso com a verdade? Como se a pessoa estivesse falando, olha, eu sempre falo a verdade, mas agora eu vou falar a verdade mesmo. Né? É a verdade a verdade juramentada? A verdade e a verdade com adicionais. A verdade plus, né? Para falar um jeito mais moderno. Verdade autenticada. Verdade autenticada. É a reconhecida com firme em cartório. Né? Então, eu juro. Então, muitas vezes, o juramento, ou não só o juramento, mas vários artifícios da fala, eles são apenas formas de argumentar habilmente em favor de uma narrativa que se deseja validar, né? Pois é, né? E aí? Olha só que coisa. A manipulação de informações falsas, ou até mesmo de verdades isoladas em favor de determinada condição, é apenas uma face mais sofisticada da mentira. Né? É como diz, como tem aquele velho dito. Na verdade, comum. foi uma fala que ouvimos em algum tempo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde, né? Não é? Alguns vão se lembrar disso. Mas alguns vão se lembrar dessa fala. Foi a fala. fala de alguém ao falar de como construía uma narrativa. Sim. E qual é a questão? Foi realçado na época isso porque foi alguém que falou explicitamente e defendeu essa postura. Mas se a gente for observar atentamente, é uma postura que é praticada continuamente, em vários meios. Ela é praticada na política, ela pode ser praticada em vendas, ela pode ser praticada numa entrevista de emprego, ela pode ser praticada na família, em vários momentos, como estrutura de convencimento e defesa de uma narrativa, né? E aí, o que mais nós temos aqui? Ela conduz igualmente a relacionamentos doentios, né? Malignos, poneroi, né? Exato. Por quê? A mentira, em suas diferentes formas, destrói famílias, igrejas e nações. Em várias camadas. Pessoas, ela é amplamente destrutiva. Não é à toa que o diabo, que é aquele que é chamado, que é aquele de quem é dito, que veio para roubar, matar e destruir, também é conhecido como pai da mentira. Excelente. Né? Bom, compromisso com a verdade, né? Como a gente tem... Lembrando que a verdade é uma pessoa. Não vamos perder isso de mente. Jamais. Certo? A verdade tem nome. Olha só. Portanto, se Jesus é a verdade, sem estar comprometido com a verdade, aqui a gente colocou com V maiúsculo, não há como dizer-se discípulo de Jesus. É não apenas... existe mentira nobre. Não existe... É apenas um auto-engano, né? E mais? Na Bíblia, a verdade não é amontoado de fatos, não é uma determinada visão. Novamente, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus.
Uhum. E aí a gente fala, a verdade doa a quem doer. Será que é assim? Será que é assim que Jesus nos trata? Olha, A verdade doa a quem doer. A verdade, ela é necessariamente algo que vai doer, que deve ser falada de forma implacável. O fato de que temos compromissos com a verdade, será que significa ferir? Talvez haja momentos em que a verdade inevitavelmente cause dor. Pode haver momentos assim. Agora, qual é a questão? A verdade doa quem doer? De certa forma, até sim. Mas o que a gente não pode perder em mente? A verdade não pode ser algo que dói a quem dói. É algo rude. Exatamente. Ela precisa ser amorosa e gentil. Uhum. Talvez, mesmo assim, ela cause dor. Mas ela deve ser dita com a máximo cuidado para poupar a pessoa, para não causar dor. Porque ela pode isso ser tão ser dolorosa amoroso e gentil. Como uma cirurgia ou como uma aplicação de um curativo ou tratamento. Uhum. Afinal, é sempre promover vida, é sempre promover um relacionamento saudável. Deve ser. Se esse não for o objetivo, se o objetivo é ferir, também não é verdade, não é compromisso com Jesus. Sabe por quê? Porque a gente pode mencionar um amontoado de fatos em relação a uma determinada situação e não está isso daí não ser a verdade. Sabe por quê? De repente eu estou discutindo com uma pessoa e eu menciono para essa pessoa uma série de acertos meus e erros dela. Mas por quê? Porque eu escolhi os fatos que mais me convêm naquela discussão. Discurso político é assim. Um determinado publicitário, ele pode até muitas vezes pegar fatos que isoladamente são verdadeiros, mas que na composição do todo formam uma mentira porque ocultam uma série de outras coisas por conveniência. Então, por isso que a gente deixa aqui enfatizado, a verdade não é um amontoado de fatos, porque com um amontoado de fatos que isoladamente são declarados verdadeiros, ainda assim dá para se construir uma mentira. E essa questão de proferir a verdade, se ela está ferindo, se ela está afastando de Jesus, uma pretensa verdade que afasta alguém da verdade, não está ligada àquele que é a verdade, né? Então, por isso, se a declaração, por mais verdadeira que seja considerada, ela afasta alguém do amor de Jesus, em essência ela é uma mentira. Porque se ela afasta de Jesus, ela leva para o pai da mentira. Então ela é uma mentira, né? Que mais? É importante a gente também ter em vista isso, porque a gente pode dizer, cada um de nós tem a sua verdade, mas para ser mais exato, seriam nossas visões pessoais do que é verdade, né? E elas são parciais. São. A gente não tem análise do todo. Tem um texto muito bonito que fala sobre o amor, em que Paulo diz que agora nós vemos em parte. Sim. Nossa visão é limitada. Então, sem acesso a esse todo, nós não podemos nos portar como donos da verdade. Temos que ter a humildade de saber que é sempre uma visão parcial. Sim. E ela não vale menos do que a verdade, que é Jesus, que é uma pessoa que é Senhor da história, que conhece o nosso início e o nosso fim. É por isso que toda verdade tem que ser dita em humildade. Até mesmo porque a gente tem que ter ciência que a verdade não nos pertence. Ninguém aqui é dono da verdade. E pastor nenhum é dono da verdade. Entenderam? Todos nós buscamos estar juntos de Jesus, que é a verdade. Eu, vocês, né? É para isso que estamos aqui. Para isso que estamos aqui, né? E uma outra coisa. Se a verdade é uma pessoa e se o caminho da verdade é o caminho de ser discípulo de Jesus, então eu não escolho falar a verdade, mas simplesmente a verdade ela é vivida. E se ela é vivida, ela está em todas as áreas da vida, e não apenas em momentos em que ela é escolhida a dedo. Né? Exatamente. Compromisso de vida. Compromisso com Jesus. Compromisso com a verdade, portanto. Né? Agora a gente vai aqui para a nossa reflexão, né? Vamos lá. É possível ser sincero e gentil? É possível?
Se a gente está usando da sinceridade para apunhalar as pessoas, para ferir as pessoas, provavelmente nós não estamos na verdade que é Jesus, mas a gente está querendo valer aquelas que são as nossas visões de verdade, né? Então, a verdade de Jesus, ela é dita sempre em humildade. E não tem como ser humilde e arrogante ao mesmo tempo, né? Jamais. Contraditório. Essa outra pergunta, ela é uma pergunta que ela pode ser importante para muita gente. É possível desenrolar-se de uma vida de mentira e andar na verdade? Porque aquilo, tem gente que já está enrolado na teia da aranha, né? Tem gente que já está lá e já teve que mentir um monte para enganar um monte de gente. Tem gente que já teve que já está todo enrolado na vida. E de mentira em mentira, vai construindo a sua teia. A questão é possível desenrolar-se disso? A verdade, ela liberta, não A é isso verdade, mesmo ela que Jesus também liberta. É disse? assim que Jesus fala. Conhecereis a verdade vos libertará? Então, se você tem essa situação, vive essa situação, ou conhece alguém nessa situação, a verdade continua sendo a solução. A verdade liberta. A Verdade verdade é liberta. Jesus. E pode ser que em algum momento tenha que se passar por um processo que possa ser um pouco doloroso, pode às vezes doer para algumas pessoas ao redor, mas é um processo que vai exatamente tirar de um caminho doentio. Produz vida. Produz vida. Saúde. Ore ao Senhor querendo fazer parte, né? Exatamente. Juntos. Falamos juntos. Porque quem não está na verdade não faz parte. Então, querer fazer parte também significa querer estar na verdade. Que o Senhor nos abençoe. E que juntos andemos na verdade. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Bom domingo. Bom domingo.